Olá, sejam bem-vindos a mais um Vamos Falar de MotoGP. Eu sou a Rita Machado, tenho comigo o Bernardo Figueiredo e o Miguel Diodarte e vamos falar sobre o fim de semana de MotoGP em Itália. Antes de mais, deixem-me agradecer aos nossos patronos, sem eles nada disto era possível. Eles é que fazem com que a máquina por trás do VFF1 funcione. Se não são patronos, já sabem, ir a patreon.com/VFF1 e VFF1 e juntem-se a nós. Se não forem, ainda assim, podem continuar a apoiar este projeto feito de fãs para fãs. Sigam-nos nas redes sociais, juntem-se a nós através dos grupos do WhatsApp e vão-nos ouvindo no canal do YouTube, os diferentes podcasts que temos de desportos motorizados e não só. A quem nos está a assistir através da Bola TV, olá! Portanto, este fim de semana o MotoGP esteve em Itália, no circuito do Mugello, onde, para mim, um dos circuitos mais engraçados para o MotoGP. As corridas lá acabam sempre por ser interessantes e esta não desiludiu. Tivemos uma corrida com um bocadinho de tudo e mais alguma coisa, mas no final a vitória voltou para o mesmo, não é? É vir ao disco e toca o mesmo, basicamente. Acho que parece que não falar da corrida anterior. Mas pelo menos tivemos uma boa corrida e uma sprint também animada. O que eu acho também, ela foi transmitida em canal aberto, portanto, quem não estava a ver pode ter ficado, pelo menos, com vontade de seguir mais um bocadinho de MotoGP, porque houve uma das corridas mais animadas da temporada. Se calhar, provavelmente, eu acho que foi a minha corrida preferida até agora. Acho que sim. Larga mar. Só pelas primeiras 9, 10 voltas já valeu a pena. Foi provavelmente uma das minhas corridas preferidas. Os fãs italianos estavam presentes, estavam a gritar pela Ducati, pelos pilotos italianos. Agora, como eles se comportaram, é o que já vamos ver. Vamos começar então aqui a falar deste fim de semana, onde Marc Márquez ganhou. Não tivemos o grid completo, tivemos o Taka a substituir o Marini. No próximo fim de semana, hoje também já foi anunciado que teremos o Aleix a substituir o Marini, portanto o Luca Marini continua sem previsão de regresso, mas finalmente a Honda pôs alguém a competir, não é? Porque pelo menos vai amelhando pontos e recolhendo dados e informações que são tão importantes para o desenvolvimento da moto e que também é importante para eles, não é? Porque eles continuam com concessões, continuam a ter concessões, portanto quanto mais tempo aqueles pilotos estiverem nas motas, melhor. Portanto, Bernardo, queres tu começar os highlights positivos para ti deste fim de semana no Mugello? Sim, posso desta vez destacar alguma coisa que não seja tão óbvio. O Marc Márquez ganhou, mas vou deixar para vocês. Vou começar com o Fábio Di Giannantonio, que foi ao pódio. Basicamente aproveitou o desgastar de pneus que os 3 primeiros estavam a ter nas primeiras voltas e passou à frente do Bagnaia. Podia perfeitamente ter ultrapassado o Alex Marques se a corrida tivesse mais 1 ou 2 voltas. A qualificação dele voltou a não ser tão boa e é um aspecto em que o DJ tem de melhorar este ano, mas em contraste com o Morbidelli, ele arranca de forma mais lenta e depois acaba bem as corridas, e desta vez valeu-lhe mesmo um pódio. E o Di Giannantonio é para mim um destaque e foi também o único italiano a ir ao pódio em Itália neste fim de semana. E estava felicíssimo, diga-se de passagem. O homem estava com um sorrisão, estava mesmo contente. Já não me lembrava de ver o Di Giannantonio tão feliz num pódio há algum tempo. Sim, ele começa muito mal no MotoGP, demora muito tempo a chegar a um nível aceitável de Ducati. Ele é o piloto que só apareceu quando ficou sem lugar. Sim, quando o Marc Márquez lhe tirou o lugar na Gresini e depois ganhou uma corrida e agora está na VR46. Daqui a pouco já vou bater no colega da equipa dele, mas também já lá vamos. E a Rita vai aplaudir. E vou aplaudir o Di Giannantonio, que eu gosto muito dele. E fez uma corrida, ele qualifica mal,
mas consegue fazer uma comparação brutal. Sim, é verdade. Acho que fez um fim de corrida. É como o Bernardo disse, se tivesse mais uma ou duas voltas, ele passaria com alguma facilidade o Alex Marques. O Marques já não passaria, mas o Alex pelo menos acho que iria lá chegar. E acho que tínhamos todos gostado tanto de ver isso. Ele passou o Peco como se não fosse nada. Sim, quase. Sim. E é o Peco. E é o que é. Não vale a pena. Havemos de lá chegar. Mas é isso. O DJ António, lembrando que ele começou a temporada com meio ombro só a funcionar, até sair num, depois tinha meio ombro, depois tinha depois foi tendo 1,5 e acho que ele agora está com os 2 ombros. E agora sim ele pode começar a ser um problema lá para a frente. Agora ele foi um bocadinho de tempo a conseguir atingir a forma por causa da lesão que teve. Mas acho que ainda pode ser aqui uma surpresa na segunda metade da temporada. Fica o desafio para ver se ele se consegue qualificar melhor, porque desta vez foi só 7º, salvo erro. Se conseguir qualificar no top 5, talvez consiga pódios com mais consistência. A ver, legal. O meu outro destaque positivo é o Raul Fernandes, que fez provavelmente um dos seus melhores fins de semana no MotoGP. Qualificou-se. A psicóloga funcionou, finalmente. Sim, é bom sinal. Mas qualificou-se, foi aqui a 2, qualificou-se em 11º, mas depois conseguiu o top 10 em ambas as corridas. A Aprilia estava a funcionar particularmente bem este fim de semana e o Bezzecchi também faz uma boa corrida, por exemplo, mas o Raul Fernandes, mesmo em fim de semana em que a Aprilia não funciona tão bem, aliás, mesmo em fim de semana em que a Aprilia funciona bem, ele costuma ser o contrário, mas desta vez teve um fim de semana altamente sólido. Foi 8º no sprint, 7º na corrida principal. Ele teve uma queda na sexta-feira, num treino livre, que o deixou com uma das mãos lesionada e também teve de lidar com isso ao longo do fim de semana, mas lidou bem e não sei se ainda vai a tempo de... Não sei se este fim de semana vai ajudar a manter-se no MotoGP no próximo ano, mas fica uma nota para um bom fim de semana. Vamos ver o que é que vem por aí. O que acontece é que está-se a sentir apertado, tem que... Os resultados têm que aparecer. Ele próprio disse que estava abaixo das suas próprias expectativas e das da equipa, porque ele era o único piloto que conhecia a máquina, não é? E que era o que estava a ter o pior desempenho. E, efetivamente, isso era a realidade. Neste momento, ele, pelo menos desta vez, não foi ultrapassado pelo colega de equipa. O Marco Bezzecchi ficou melhor posicionado do que ele, que aliás o Bezzecchi fez umas corridas interessantes. Mas eu acho também que o Ayogura ainda não está a 100%. Não está. Eu tenho ideia que ele não está a 100% e, portanto, o Raul pode tentar colher aqui alguns créditos, porque quando o miúdo estiver bem, se calhar a conversa já vai ser outra, né? Já não vamos estar a achar, mas que foi o melhor fim de semana dele que eu me lembro dos últimos, é que nem é desta temporada, até mesmo da anterior. Até porque o Raul Fernandes costuma fazer muitas corridas para trás, ele começa a andar para trás e esta não, foi andando para a frente e efetivamente teve muito bem. Sim, a verdade é que eu estava a ver as duas corridas e assim a meio o Raul Fernandes estava bem posicionado, ou seja... Sim, e eu pensava assim, como é que isto está a acontecer? Nós víamos ali um azul, assim, daquele muito claro, e estávamos a ver quem era, e era o Raul Fernandes. Não era o Ayogura ficou um bocadinho mais para trás, mas é isso, ele não está ainda em condições. Mas ficou bem nas duas corridas, o Ayogura, apesar de tudo. Qualifica-se fora do top 20, mas depois acaba perto do top 10 ou dentro do top 10 nas duas corridas. Ele é bom. Efetivamente, o rapaz é bom, fogo. A Honda perdeu a joia da coroa e a joia que lhe calhou não é nada a ver. E lá está, entre ele e o Taka, nós dizíamos que tínhamos que ver os dois, e o Taka não caiu e ficou melhor que o Chantra, portanto. É verdade. Não, mas também acho que é uma comparação injusta, apesar de tudo. É injusta, mas acho que eles que vai ao propósito que nós temos vindo a falar, que eles trocaram 6 por meia dúzia.
Ou se calhar trocaram 6 por 5, sabes? Sim, sim. Não, ainda assim, o Chantra é o menos culpado de tudo. Foi a única solução possível. Portanto... Pois, mas eles acabaram por não conseguir manter o melhor piloto que tinham. Faz um bocado lembrar a Alpine no caso do Piastri. Não teve a polémica toda, mas acabou por ser assim um bocado uma ideia... Faz um bocado de confusão. Como é que eles têm aquele piloto com eles, é um piloto deles, e quando chega à altura de fugir, o piloto dá a fuga, e até eles próprios, eu fiquei com a ideia que ficaram meio surpreendidos com o anúncio, que foram apanhados completamente desprevenidos. E também acho que pronto, é o que é, mas foi uma asneirada, mais uma da onda. Pelo menos a moto está... Eu acho que este ano, apesar de tudo, ainda não podemos bater assim tanto na onda. Mas... Sim, é o que eu estou a dizer, apesar de tudo, mas a escolha do piloto não foi a mais feliz, especialmente porque eles tinham um piloto muito bom com eles e deixaram-no fugir a nada. Não, mas se calhar também a própria decisão do piloto. Portanto, o piloto é que decidiu ir por outro caminho e depois... Claro que o piloto é que decidiu, mas os contratos, quando se for a ser feito com mais tempo, com mais antecedência, tudo tinha ficado, não é? Porque, Mas pronto, Miguel, diz-nos tu coisas então. Meus pontos positivos, tenho a corrida de domingo, as primeiras 9 Acho que... positivos, toda uma corrida, para que não nos falte nada, é uma corrida. Acho que quem nunca viu MotoGP devia ver aquelas primeiras 9, 10 voltas. É o que eu estava a dizer. E também deviam ver sem o som dos comentadores e de quem relatava a corrida. Porquê? Porque não sei se vocês ouviam a cada ultrapassagem do Pecco, por exemplo. Eu vi a corrida em o público todo a vibrar, ou seja, devia estar um ambiente incrível. Obviamente que Mugello, os italianos estavam pelo italiano, não é? Ou seja, era um broá maior, mas ainda assim acho que foi uma corrida que nos fez ficar agarrados e lembro-me até, a meio da corrida, as pessoas acharem, e muita gente a falar e tudo mais, que a meio não, no início, não é? Achámos que se calhar o Pecco acordou, porque foi um bom início, foi uma luta e ele respondia. Quando tu pensavas, ele agora vai ficar para trás, ele não ficava. Até à 9ª, 10ª volta foi incrível. Eu acho que foi daqueles em que eu fiquei só expectado a ver aquelas ultrapassagens, a ver aquele início que foi muito bom, e acho que foi para mim um ponto bastante positivo do fim de semana. O Pecco mostrou que é um italiano, portanto os italianos já estão habituados a estar ali naquela do acreditar, e ele fez-los acreditar só para depois lhes dar um chapadão e perceberem afinal não, amigos. Portanto, Tifosi sofre de todas as formas e mais não há salvação para os Tifosi este ano, só o EC é que os salva, e eles ainda vão sofrer a ver o maior arquirrival, se calhar, ou um dos grandes arquirrivais do menino de ouro deles a ganhar em cima de uma moto italiana e eles a terem que aplaudir. Mas isso já são outros 500. E vai ganhar numa moto italiana no Japão. Quem é que disse? Nós no grupo do WhatsApp das duas rovas, no início do ano, alguém soltou uma bold prediction. Sim. O Marques ia ser campeão no Japão. Acho que é uma boa bold prediction. Pode bastante bem acontecer. Pois é. Não, mas foi uma corrida espetacular. Não, mas eu esperei, que pensei assim, é hoje? Será que é hoje que... Não é? Porque toda a gente falou de Mugello, que poderia ser um passo... Ele próprio disse que se não fosse competitivo em Mugello, não seria em mais lado nenhum. O Pecco pôs isso em cima. E não, foi competitivo 9 voltas, 10 voltas. Nas primeiras 10, 9 voltas, o Alex Marques ultrapassa, depois ultrapassa o Marco Marques ultrapassa e o Marco Marques foge e nunca mais ninguém o vê. E aí acabou. Mas aquela ultrapassagem que o Alex faz aos dois. Sim. Acho que foi... Eras tu que o estavas a criticar e do nada ele faz a ultrapassagem da vida dele, não foi? Eu estou a dizer que ele não serve para nada, ele vai e ultrapassa os dois.
Nós estamos a conversar e o Miguel diz: o Alex Marques não serve para nada. Passados 2 segundos, escreve e acaba de fazer a ultrapassagem da vida dele. Eu já nem sei se foi no sábado ou se foi no domingo. Isso. Foi no domingo, porque ele está ali sempre em modo tampão, parece que não. Que nem anda para a frente, nem deixa os outros andar, e então já me estava ali a irritar, que ele estava ali em terceiro, tipo, a fazer corpo morto, e ele vai e faz aquela ultrapassagem, e acho que. Não, mas é isso. E quem não viu, que puxa atrás, dê na Sport TV+, puxa atrás e veja, porque foi incrível. Eu estava em casa e fazia barulhos de todo lado. Tipo, o que é que estava a acontecer? Estava a ser completamente incrível. Acho que... Eu estava na praia a ver. Estavas melhor. Eu estava a ver na praia e nem podia falar, nem dizer muito, estávamos em mute, estávamos com um boné a fazer sombra para o telemóvel para ver. E depois, efetivamente, chegamos a casa ao final do dia e revimos as primeiras 10 voltas, porque mereceram isso. Claro, sim. Mas foi espetacular. Qualquer fã de MotoGP, acho que durante muito tempo vamos falar dessas 9, 10 voltas iniciais. Sim. Foram de longe as melhores voltas do ano e não sei se vão ser as melhores voltas da época toda. Gostava que houvesse mais disto ao longo do ano. Não sei se vai acontecer ou não. Mas sim, o Bagnaia basicamente em Mugello ou tinha a escolha de gerir nas primeiras voltas e ver os Marques irem embora e nunca mais os apanhar, ou tentar fazer o que fez e ficar sem pneus e depois não os apanhar à mesma. E era lose-lose para ele. E ia perder de qualquer forma, portanto. Mas eu continuo sem perceber como é que ele não consegue gerir o raio dos pneus e os outros conseguem ter pneus, porque a moto dele é igual à do Marco. Não percebo. Sim, eu sei que são pilotos diferentes, com pesos diferentes, com formas de conduzir diferentes, mas ainda assim, alguma coisa ele podia olhar para o raio dos dados e tentar fazer, porque não é normal. Acho que é um conjunto de fatores, além da máquina, além dos pneus, acho que é todo um conjunto de fatores. Mas já vamos ao PEC mais à frente, vamos reservar o tempo. Quando marca em bala, não há. Vamos depois arranjar um tempo específico. Não sei se vocês viram o Jorge Lourenço na DAZN espanhola, ele dizia ao Marco que é natural, é o melhor piloto na melhor moto. Ou seja, acho que já não há. E se alguém que lhe deve também gostar de dizer isso, pode ser ao Jorge Lourenço. Sim, ou seja, já não há. Nós podemos estar aqui a esmiuçar Peco, moto, máquina, pneus, o que for, mas não há. É o Marco. Está no planeta. E só para termos noção, eu posso entrar. Um dos meus pontos positivos era o Marco, e portanto podemos já pegar neste ponto e falar sobre o Marco. O próprio Marco, acho que tinha ganho uma vez no Mugello em tantos anos de carreira. Sim. E ele não ganha. Ele faz uma prova completamente sem... não há nada que se possa dizer do Marco. Ele faz um fim de semana imaculado, não é? Ele consegue ele tira os máximos pontos possíveis de um fim de semana. Ele faz um fim de semana bonito. Ele dá espetáculo. Ele faz ultrapassagens. Aquilo, tudo acontece. Tudo corre bem. Tudo é perfeito. A Ducati ainda por cima levava no domingo uma livery especial, que eu por acaso até não achei nada bonita. Achei que ficava muito mais bonito o vermelho Ducati, o vermelho Itália, não é? Vamos ser sinceros. É o vermelho Itália, porque é o vermelho da Ducati, é o vermelho da Ferrari, é o vermelho Itália. Mas ele faz tudo. E ainda por cima tem lá o Valentino. Na terra do Valentino. E ele vai lá e mais um martelinho no caixão do Peco. É que o Peco ficou a mais de 100 pontos de Marco Marques depois deste fim de semana. É verdade. O Peco ficou a mais de 100. Ele no sábado ficou a 98 e depois no domingo ficou com mais uns em cima. Não está fácil. Mas é isso. Marco Marques chegou à Itália, viu e venceu, basicamente. Ele chegou, viu, venceu e foi incrível. Foi incrível. É aceitar que este ano vai ser assim. Mas
é apreciar, porque tivemos a oportunidade de ver 2 boas provas, o que era uma coisa que nós andávamos a queixar, que era uma seca, e Sim. desta vez tivemos 2 boas provas disputadas, e quando é assim é bonito de ver. Nós, acho eu, todos os amantes do desporto motorizado gostam de ver disputas, nós não gostamos de ver procissões, não gostamos de ver comboinhos, gostamos de ver o pessoal a lutar, a disputar posições limpo, bonito, mas com vontade. É por isso que no geral as últimas voltas, quer dizer, tirando o primeiro, obviamente, que já vai na procissão. O Marco nas últimas voltas já vai no passeio de domingo. Atento à pressão dos pneus só. Não percebi, desculpa. Atento à pressão dos pneus só, para aquilo não dar as neiras. Mas está num nível diferente, acho que... Só a fazer a estratégia Marco Marques de pneu. Ele no sprint até falha o arranque, porque falha ali alguma coisa nos procedimentos que ele tem de fazer, mas depois recupera menos nada. Ele explicou que ele usa um procedimento ainda mais manual, que gosta mais do que aquele mais automático, mas que falhou. Uhum. Mas eu recupero. Trouxe mais emoção, é o que eu digo. Até o que corre mal, corre bem. Sim, é verdade. Ainda deu ali esperança aos italianos. Mas também isso durou nem uma volta, quase. Eu acho que aquilo durou meia volta. E ali meia volta já estava lá à frente. E meia volta já estava a disputar com o Pecco e com o Alex. É verdade. E mais uma vez, Alex Marques continua a ser o fiel escudeiro, que não foi fiel escudeiro do irmão, no caso, mas continuou a não cair, a manter o seu segundo lugar, e lá vai ele. Segundo lugar do Campeonato Mundial de Pilotos, Alex Marques. Eu acho que deve ser a primeira vez que temos 2 irmãos, um em primeiro e um em segundo. É, claro. É capaz. Sim. Eu nem falo só no desporto, mas nestas competições tão individuais e tão específicas, eu não me lembro de ver. Já não é muito normal vermos irmãos em alto nível ao mesmo tempo. Quanto mais assim. Mais ou menos. Nos últimos 5 anos tivemos pelo menos... Esta é para a terceira dupla de irmãos. Não, estou a dizer, sim, em alto nível, está bem. Tiveste o Valentino ao mesmo tempo que o Luca, mas o Valentino... Mas tiveste o Paulo ao mesmo tempo. Tivemos o Paulo e o Alex, mas nenhum dos dois nunca teve mota para chegar lá acima, não é? Sim, é verdade. Quer dizer, o Paulo até podia ter tido. Também tivemos os Binters, o Brad e o Darren, mas o Darren estava muito mais... Exatamente. O Darren estava tão bem que voltou para a base anterior. Sim. É o homem que de Moto 3 passa para a MotoGP. Mas depois voltou atrás. Se calhar às vezes pular etapas não corre bem. Obviamente que a temporada do Alex tem sido incrível, mas é nisto que eu também... no domingo estava a dizer que ele não servia para nada. Justamente por causa disso, porque sei lá, às vezes sinto que ele pode mais um bocadinho. E parece que ele pensa sempre... Não sei se... atenção que aquela moto não é igual. A moto pode não conseguir o que o Marco consegue. É verdade, mas... Muito bom que o Alex seja. Sim. Não é Marco Marques. Sim, mas às vezes dá aquela sensação de que parece que ele pode pôr lá a moto e ele não apoia. Mas sabes uma coisa? Mas eu acho que se ele tentasse pôr, também não ia, porque eu acho que o Marco não está a ir ao máximo que ele pode ir. Sei lá, porque faz sentido? Não tem essa sensação que ele conseguia mais? No Mugello, na reta da meta, aquilo é uma... Muita gente ganha... Ou seja, existem muitas ultrapassagens, não é? Ou seja... E ele parece que com o irmão, ele ou mete-se ao lado, ou vai tipo um bocadinho com ele, mas depois trava sempre ou mais cedo ou mais tarde, trava sempre ao contrário. Parece que não se querem tipo enfrentar, parece que... Não sei, se calhar é um sentimento que eu tenho enquanto espectador, não é? Parece que... Não é? Eu acho que ele não arrisca. Sim, ele não é um piloto que arrisca. Eu acho que ele já foi um piloto que arriscou muito e percebeu que o chão é um sítio onde vais rápido. E que está a perceber que se calhar este ano pode fazer o resultado da vida dele e que lhe pode valer um assento melhor no próximo ano. Claro. E eu acho que ele está a fazer um bocado de gestão por aí. Mas... não sei. No próximo ano, não me acredito que ele tenha um assento novo.
mas no próximo do próximo, se calhar. No 26, se calhar. Sim, mas eu percebo o Miguel, porque enquanto a luta era a 13, o Alex Marques estava ali a dar tudo, e quando o Bagnaia descolou, o Alex estende ali uma espécie de passadeira vermelha, e o Alex nunca mais o apanha. E há alguns barulhos no paddock que o Alex facilita um bocado mais quando está a lutar com o Mark. Eu acho que é uma luta um bocado desigual, porque o Mark é melhor, mas Sim. mas eu É preferia isso. que o Alex... Eu acho que ele se calhar desse tem mais mais luta de essa vez em noção até e diz assim, para quê? Eu vou passar, o gajo vem atrás e passa, não sei. Pode faltar esse... Sim, não sei. eventualmente é Mas isso. sim, eu percebo o que vocês estão a dizer e concordo. Mas eu não sei se é por ser o irmão, eu acho que é só por ter aquela... Estão a ver quando o Peck faz um terceiro lugar, uma altura qualquer, e nós aqui comentamos que ele faz aquilo porque tem a noção que era o melhor que conseguiria fazer e que não arrisca? Sim. Eu não sei se o Alex também não entra naquela ser tipo o melhor dos outros porque sabe que não consegue chegar ao Mark. Não só se calhar não tem a moto tão boa quanto, mas também não tem claramente as skills nem o estofo de Marco Marques. Sim, Pode ser um AD. se calhar Não a sei determinada se não altura é também isso. pensou... Estou-lhe aqui a dar um benefício da dúvida. Se calhar a determinada altura também pensou, já chega, vou destruir os meus pneus ainda mais, que ele quase era ultrapassado pelo Di António, e pensou, só vou ficar aqui. Sim, obviamente que ele talvez seja a pessoa que melhor conhece o Mark, não é? Ele deve saber quanto é que o Mark ainda consegue esticar mais da moto que ele não estica. Sim, mas ainda assim, o que eu penso é que se nós formos a trocar, ou seja, se o Mark vier atrás do Alex, o Mark não tem qualquer tipo de problema em passar, em ter a moto, em... Mas o Mark quer ser campeão mundial. Sim. Mas o Alex também não quer. É a minha dúvida. Não sei. Acho que qualquer piloto tem essa ambição, não é? Mas é que eu acho que o Alex tem a noção que atrás vem o outro que o vai comer porque o outro é melhor do que ele. Certo. É que nós também... Ele cresceu toda a vida na sombra de ser o irmão de Marco Marques, com aquela de... Ele é o melhor. E também pode aqui... Claro. Mas a mim faz-me isso um bocadinho de confusão. Porque apesar de tudo, eles também são seres individuais, têm as suas próprias ambições. Ou seja, acho que o Alex... Sem dúvida. Também gostava de ser campeão um dia. Não é isso. Eu acho que ele só tem aquela... Sim, eu percebo o que estás a dizer. E, aliás, tipo, não estou sequer a colocar em causa nem a dizer que são sequer equiparáveis, porque não o são. Mas eu sinto que às vezes a atitude dele atrás do Marco não é a mesma do que ele atrás do piloto qualquer. Eu acho que se calhar até uma barreira meio psicológica, que não é... Que é tipo, ele é o... The Big Brother, he's the best. Não sei. Outro ponto positivo. Cuidado, não passes. Pá, não estou a passar pano. Outro ponto positivo. Podia puxar a Aprilia um bocadinho no seguimento do que falamos, que estava a funcionar muito bem neste circuito. Portanto, podemos fazer aqui uma menção honrosa à Aprilia, que apesar de não terem feito qualificações por aí além, acabaram por conseguir fazer umas corridas muito boas. Como estávamos a falar, o Ayogura faz uma corrida de recuperação brutal, Marco Bezzecchi também faz uma boa corrida, o Raul Fernandes fez a corrida da temporada, se calhar desta e da outra para ele, e até o Savadori faz uma corrida em condições, caraças. É incrível. A Aprilia tem aqui uma menção honrosa para eles. E depois também a KTM. Já era expectável que a KTM fosse até funcionar bem, mas eu acho que não esperávamos que fosse funcionar tão bem. Exceto o Enea, que ainda assim, para o que tenham sido os fins de semana do Enea, o Enea não vai mal, não é? Ao que tem sido a situação, até foi mais ou menos. Mas eles conseguiram ter todos uma boa... O Binder cai, mas pronto, é Binder sendo Binder. Já que não tivemos Mir a cair, tivemos Binder a cair. Também não caiu o Miller, portanto aquilo é um trio que eles andam quase sempre ali à vez a ver qual deles é que cai, se não caem os três, se cai um ou se cai outro. Eu acho que isto foi também um dos fins de semana com menos quedas, que eu me lembro. Sim. É pouquíssima gente. No domingo cai o Zarco. Cai o Zarco, exatamente. Cai o Miller abandona os problemas. O
O Zarco cai, que foi Sim. albarroado. Não. Não, isso foi Não, não. Foi na sprint. Na sprint há aquele albarroamento que vão Sim. 2, que podiam ter ido 3. Uhum. O Raul Fernandes tem uma sorte do caraças porque ele consegue mesmo ali in extremis. Aquilo é um toque do Gian António que dá num, depois cai um, vai outro e quase que vai outro. E depois no domingo também não houve muito queda. Até nisso foi um fim de semana sem incidências, porque efetivamente os pilotos estavam a conseguir puxar pelas motas, a não terem que as levar ao limite do limite e depois levar a erros. Mas pronto, era assim só um destaquezinho para a KTM e para a Aprilia, que conseguiram ter fins de semana muito bons, como já não nos lembrávamos, se calhar, de ver. Especialmente a KTM, que andava a ter os pilotos muito mal. E mais uma vez Maverick conseguiu fazer magia de Maverick. E eu acho que ainda houve uma altura que achei que ele ia disputar lá em cima, que ele ainda ia conseguir chegar ao pódio, mas depois Ele caiu em qual das corridas? Sábado. Quem? Sim. Maverick. O Vinhales caiu no domingo por causa do Morbidelli. Sim, Foi exato. albarroado. Sim, vai no domingo com o Morbidelli, que depois leva a long lap. O Morbidelli continua a reunir vários amigos dentro do paddock. Sempre. É uma coisa que eu acho que ele gosta. Eu começo a achar que ele gosta genuinamente de Chatear pessoas. chatear pessoas, porque não é possível. Não é possível. Imagina, Ele é tipo fim de semana sim, fim de semana não, a ter novas amizades. Eu acredito até que os espanhóis já acreditam que ele é anti-espanhol ao 100%. Porque ele e os espanhóis têm ali uma... Ele há 2 semanas, há 2 fins de semana, foi com o Aleix. Ainda depois veio dizer que o Aleix tinha... Essa cena foi épica. Mas o Aleix é do passado, não é? Sim, não, mas reavivar, como o Aleix não está, ele foi reavivar mais um bocado. Agora mandou o Maverick. Agora, minto que ele este ano também se meteu à frente do Pecco, penso eu, em alguma... Na primeira? Sim, num treino. Enquanto o Banha estava num treino e depois o Pecco à custa disso ter que ir ao Q2. Ao Q1, digo. Portanto, ele continua aqui a reunir um leque. Tendo em pior, conta que atenção. Ele é da VR46 e o PEC da VR46 é, portanto, aquilo ainda costumam falar que há uma espécie de conluio entre eles, não é? Sim. Mas ele aqui ainda conseguiu. Não, mas eu acho que esses tempos mortos, às vezes, ele não sei. Até nisso ele não é um piloto regular. Ele é um piloto que faz boas corridas, mas às vezes faz um erro que, meu Deus, nós pensamos o que é que aconteceu aqui. Não é? E não consigo ser fã. Tem câmera lenta no meio da pista, enquanto alguém está numa volta rápida. Coisas que só acontecem ao Morbidelli. Só acontecem. Eu é um piloto, por acaso, dos quais eu não tenho a maior simpatia do mundo. Eu pensei que ele estava acabado. Ele não está acabado, que ele está a fazer uma temporada de caraças. Vai ficar no grid. Mas é o que é. Pontos negativos. Quem quer pegar neles? Morbidelli. Estávamos a falar. Estávamos a falar dele, é um dos meus pontos negativos. E eu já tinha dado um ponto negativo ao Miller numa temporada destas por causa de um incidente com alguém, que ele atirou alguém ao chão, e agora faço o mesmo por causa do Morbidelli. E também porque não é a primeira vez. Eu não sou contra pilotos agressivos, mas pilotos que falham completamente manobras que não se percebe o que é que querem fazer ali. Não sei se foi o Vítor ou se foi o Rui na transmissão que disse que aquilo era uma manobra de PlayStation, acho que foi o Vítor, e a expressão é perfeita. E é isso. O Morbidelli, os resultados, mesmo com a long lap, o resultado em corrida não é mau, mas destrói completamente o fim de semana do Vinhales. Tem uma Ducati. Sim, mas é que ele mesmo é o Bernardo está a dizer, ok, ele não é contra pilotos agressivos, mas acho que ele não é ser o agressivo ou não, é mesmo a falhas básicas, digamos assim. Quase todas as parece que o cérebro lhe para. Ou... Para-lhe. Aquilo parece que desconecta, sabes? Sim. Ou seja, deve dar ali um break. O Tico e o Teco param-se e ele fica ali. Mas
também acho que é um piloto um bocadinho reckless. É ele em si um bocadinho. A Rita não gosta muito. muito. A Rita não é muito fã do Morbidelli, já percebemos que. Não, a forma de agressividade do Morbidelli é muitas vezes também parecida à do Binder, que eu também não aprecio de todo. Sim. Aliás, o Binder chegou a dizer o ano passado que sabia que ia levar uma punição, mas que ia fazer a mesma porque ia ganhar mais pontos, porque ainda assim era melhor do que não fazer. Portanto, eu acho que isso já diz muito sobre o piloto. Não condeno, mas não é um tipo de pilotagem que eu gosto. Gosto das coisas bonitas, smooth. Olhem a ultrapassagem do Alex aos outros dois. Coisa bonita. Verdade. O DJ António a passar o peco. Assim. É verdade. Fogo. Ainda nas outras semanas também tivemos 2 ou 3 assim bonitas. Ainda assim, um bocadinho de agressividade nunca fez mal a ninguém. Agora eu já não passa a agressividade, já passa um bocadinho a. Mesmo o Marco na onda era extremamente agressivo e fazia montes de merdas dessas e não achava piada nenhuma aquilo. Também mais um piloto que eu não sou o maior fã do mundo. Se calhar estamos a chegar a uma conclusão. Eu não gosto dos pilotos muito agressivos. Acabei de constatar isso. Então tens que gostar bastante do Peco, porque ele não é nada agressivo. Caramba, mas eu gosto do Peco, eu estou farta de dizer aqui que gosto do Peco. O Peco é um piloto silencioso. O pessoal do grupo de 2 rodas já goza comigo por causa do Peco. Não, sim, mas eu por acaso gosto de pilotos agressivos, mas que havia também. Não, eu gosto dos pilotos que sejam um bocadinho cerebrais também ou seja, é por isso que eu digo que o Marco neste momento é o piloto perfeito. Porque ele está no ponto. Cerebral. Portanto, o Marco conseguiu balançar, sabe lá Deus como. Estou aqui a fazer um gesto, mas não está a ficar na câmara. Ele conseguiu balançar e neste momento ele tem mantém aquela agressividade de Marco Marques, mas num nível controlado e consegue estar no pico de forma e com a moto como quer. E, portanto, ele consegue manter a racionalidade que nós vimos dele a fazer contas, dele a fazer estratégias, dele a fazer aquelas 1001 coisas e mantém aquela agressividade quando também é preciso. Sim. Está num ponto rebuçado. Vou fazer mais uma analogia com a Fórmula 1, que faço quase todos os episódios, não faz mal fazer outra vez. O Max Verstappen em 2018 era agressivo, mas fazia muitas asneiras, mas tinha para aí 18 anos. Agora já é mais maduro e também faz asneiras quando se passa da cabeça, mas já é muito mais raro. O Morbidelli já tem 30 anos, não é uma questão de juventude agressivo. Não. Jovem, já não é uma coisa que eu acho que vai mudar e era bom que mudasse porque ele afasta muita gente de grandes prémios por causa destas manobras. Sim, mas eu acho que não muda. Acho que nem passa por ser agressivo ou não, acho que é mesmo incapacidade, não sei explicar. Eu acho que ele nem pensa, ele só faz. Eu acho que aquilo é mesmo. Epá, era o que eu estava a dizer. A palavra em português, isto é horrível, mas eu não sei muito bem como dizer, mas acho que ele é imprudente. Sim. Uhum. É um bocadinho por isso. Ele não é maldade, não é agressividade, acho que é mesmo imprudência. Eu acho que ele não pensa na consequência, ele só vai e faz. Sabes? Faz lembrar um bocado dos miúdos, às vezes que. Os miúdos não, os adolescentes, olha que se lixe, eu faço. Depois logo se vê. Mas só resulta se o Vinhales sair da frente. Sim. O Vinhales foi a vítima da vez, mas como esta vão havendo mais. Mas eu acho que este foi das coisas mais absurdas que eu me lembro, das coisas assim mais absurdas que me lembro de ver nos últimos. É que ali não há dúvida sequer, é penalização e mais pudesse haver, mais penalização eu acho que deveria ter tido. Sim, mas ele mesmo saindo das duas long laps, ele ainda mesmo assim conseguiu sair bem, não perdeu muitas posições, portanto... Eu também tenho a ideia que no gelo não é das pistas que a long lap é mais penalizadora. Porque há umas que é pior que outras. Tenho a ideia que esta não é das piores, porque mesmo o Chantra levou penalização e acabou por não ficar assim tão mal, e é o Chantra, não.
Vamos ver quando chegamos àquelas pistas mais pequenininhas, a ver se o Chantra leva a bandeira azul. Retardar. Acho que não está tão mal, mas ainda assim, ele continua bem a quem vier, o rapaz, lá vai ele ao fim. É verdade. Impressionante. É impressionante. O importante é ser positivo. É impressionante. Bernardo, mais algum ponto? É isso. Mais algum ponto negativo? Antes de ter o segundo ponto, só para fechar o assunto de Morbidelli, eu não seria contra que o MotoGP adotasse uma coisa que já existe na Fórmula 1, que é pontos na licença. Sim. Que é sempre que mandas um adversário ao chão e é claramente culpa tua, levas 1 ou 2 pontos. Não é só quando mandas um adversário, quando te pões a fazer as voltas lentas. Sim, quando estupidamente. E não era só no MotoGP, no Moto2 e no Moto3 também, que aquilo então ali é um festival de caos e drama. Eles iam, que era para eles à medida que vão subindo de categoria, também vão crescendo em idade, irem já habituados, para ver se chegavam ao MotoGP já com mais noção de perigo, porque assim, aquilo é o caos então nessas corridas. Aliás, a corrida, eu acho que foi tão gira, a corrida as 8 voltas de MotoGP, fizeram lembrar as loucuras das corridas de Moto2 e de Moto3. É verdade. Em que nós não sabíamos por onde olhar, porque estava a acontecer tudo em todo lado ao mesmo tempo. Sim, só que em versão gigante, digamos assim. Só que em versão motas. Exato. Motas sérias, grandes, pesadas, coisas, motões, em versão motão. Uma das coisas que mais me impressionou, não tem nada a ver, mas quando vi pela primeira vez um grande prémio ao vivo, eu sabia que as motas eram grandes, mas eu fiquei impressionada com o quão grandes elas eram a primeira vez que vi as bichinhas. Assim, pô, isto parece um carro, meu. Certo. Felizmente não são tão grandes, não é como na Fórmula 1 que são tão grandes em que já nem dá para ultrapassar. Em algumas pistas. Não, graças a Deus, e eles ambientam sempre sítios novos e diferentes e coisas a acontecer. Mal seria. Então aí é que perdi a piada toda. Sim. O meu segundo ponto negativo é a Honda, já falámos aqui um bocado. Qualificam-se todos bastante mal. O Mir, o Nakagami, o Zarco e o Chantra. E depois o Mir é o único que consegue compor mais ou menos a coisa em corrida. O Zarco tem 2 abandonos. O Mir até recupera bem, mas isto foi um bocado regresso ao passado, no sentido em que as equipas europeias estavam bem e as equipas japonesas estavam mal. E provavelmente já não estariam à espera de ser competitivos neste circuito, não sei se estavam ou não, mas eu acho que a Yamaha não estava, a Yamaha não estava. Certo. Já a Honda eu achei que não pensavam que fosse estar tão para trás. Mas pessoal, o Mir não caiu. Fez uma grande corrida. Pá, não fez, mas continua sem cair. O Mir não tem caído. Nós devíamos ter aqui tipo um clock a dizer número de corridas, número de provas, porque posso sprint também contar sem o Mir cair. E devemos ir atualizando. Pá. Grande ideia que acabei de ter. Mas isso é mais chocante quando tu dizes alguém que ele já foi campeão do mundo. Não, isso aí a gente vai. Foi o ano Covid, foi tudo. Isso é. Porque as pessoas diziam assim: pá, este gajo cai muito. Pá, mas olha, já foi campeão do mundo. O que é que nós podemos dizer? Este gajo cai muito, tipo o Taka que caía muito, o Binder que cai muito, o Miller que cai muito. Mas antes a falar de um gajo que cai muito e que não é um piloto agressivo sequer, porque ele não é um piloto agressivo, o gajo só cai simplesmente. É porque o Miller é um gajo agressivo e cai muitas vezes quando tenta forçar travagens e também tem assim umas quedas meio inexplicáveis muitas vezes. O Binder normalmente quando cai é a mesma história, é a agressividade, a tentar fazer coisas que a moto não lhe permite. O Mir simplesmente cai. Tipo, nem tem excitação ver as quedas do nível, só tem distanciamento para as coisas, mas não tem piada. Só caiu. Ver as coisas por outro ponto. Se calhar ele é um homem bravo e puxa a moto e quando ela não dá mais ele cai. E as coisas acontecem. Yeah. Claramente é esse caso do filme. Já vai para aí em 2 ou 3 sem cair, portanto está no caminho certo. Vamos fazer uma atualização. Se calhar para a semana estamos aqui a dizer Mir caiu, acabou a invencibilidade das quedas de João Mir. Não, o pior é que eu em parte também penso no Mir como um fã, não é? Ou seja,
todos os pilotos têm um fã-clube, têm um grupo de apoio. E, pá, o grupo de O apoio Mir do tem Mir, fã-clube? possivelmente, sim. Estou a Eu acho brincar. que quase todos eles têm, portanto. Isso até os Moto 2 e Eu Moto não me 3. lembro de ver, não me lembro de ver bancadas, nem assim muita coisa para João Mir. Sim, mas tem. Ou seja, imagina, vamos fazer aqui um almoço, a juntar, a ver a corrida de domingo, para ver o nosso grande piloto, o Mir. Pá, chega ao fim de semana e eles vêm a corrida 10 minutos, pá, e desligam porque já acabou, o piloto já caiu, depois é um bocado uma parte chata de ser um fã do Mir. Eu já penso um bocado por aí. Ou seja, já tenho Ah, pena. Não é pena, é aquela coisa de pá, ninguém gosta de ver um piloto no chão, ninguém gosta de ver um piloto que está sempre a ser alvo de chacota, digamos assim, é um bocado chato. assim, Ele tens uma. já criou, já está no meu coração, ou seja, de Tu estás o Miguel, a sentimento. compaixão, tipo, Miguel Compaixão, exatamente. Porque sei lá, se for outro piloto assim que nunca cai, pá, caiu uma vez, pá, acontece. Agora ele já criou assim um lado de tens acontece. pena, não É tenho, isso. Miguel, Alberto. É um Mas é bocado assim, por enquanto aí. estavas aí a falar, eu fiz aqui uma pesquisa no Google e aparentemente Joan Mir tem um fã-clube no Instagram, mas há 1041 seguidores, portanto, nem o fã-clube do homem é forte, também devem estar em queda. Toda a gente, todos eles quase têm um fã-clube. Portanto, Mas pronto, eu já vi é um o que é. fã-clube do David Munhoz, portanto, porque é que o João Mir não poderia ter um? Não é? E eu agora estava ali a ver, ele também ele ganhou o MotoGP em 2020 e 2017 ganhou o Moto 2, salvo erro. Portanto, pode O ter. homem, afinal, é duplamente campeão do mundo. E nós aqui a É. achincalhá-lo todas as semanas. Não temos vergonha na cara. Pá. Não temos vergonha na cara. Os meus pontos negativos, a pegar um bocadinho no que o Bernardo estava a falar das japonesas, a Yama. Já se esperava que a Yamaha não fosse ter uma grande, não fosse fazer uma grande corrida. Epá, mas eles andaram todos para trás, exceto o Miguel Oliveira, mas também não é que tenha propriamente andado para a frente, simplesmente não andou para trás. Acho que foi um fim de semana tenebroso, tenebroso para todos os pilotos. Eu sei que do nada eu olhei e eu acho que olhamos todos e ninguém conseguiu perceber. O Rins estava em último e ninguém se percebeu como é que o homem foi para lá. Ele simplesmente, olha, ficou lá. E o meu outro ponto negativo, que já foi tão batido, é pá, Peco Banhaia. Ele nem na pista de casa conseguiu fazer nada, foi comido de cebolada pelos manos Marques. Ele dizia que se não era bom nesta pista, não era em mais nenhuma. Ele deu um cheirinho que podia ser melhor, mas o cheirinho foi muito pouco. E ele sai daqui com 110 pontos, como nós falamos há um bocadinho de diferença para Marco Marques. Eu acho que já não há muito que a gente possa dizer dele. Já fomos falando ao longo do podcast dele. Acho que já não há muito que se possa dizer de Peco Banhaia. Eu sei que ele faz segundas metades de temporada melhores que as primeiras e blá, 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 pardais ao ninho. Mas são 110 pontos. E estamos a falar de um Marco Marques que está em prime, como nós também já falamos. Portanto, já não há muito que se pode... Eu acho que neste momento a maior questão do Peco é conseguir ficar com o terceiro lugar, porque o pessoal que vem lá atrás está a começar a ganhar um ritmo que não estamos a ver no Peco. E vamos ver o que vem por aí. Não, isso acho que o campeonato está acabado. Não, vamos. Só se acontecer um milagre daqueles 110 pontos é muito ponto. Não, mas é que a minha questão é que ele agora já não. A questão do Peco, para mim, já não é ele manter-se no pódio. Já não é ele chegar a primeiro ou a segundo. É o Peco não sair de terceiro, que eu acho que é a questão, para mim. Sim, vamos ver se ele chega a segundo, fará a primeiro. Não sei se chega a tanto. O quarto e o quinto são os pilotos da VR46. Sim, e depois também não são muito. Ordens. Não estão assim tão Tem perto. uma má temporada para o Peco porque é um piloto da equipa oficial e se calhar nós falamos mais. Mas os que vêm atrás também não são assim tão regulares e consistentes para. Sim, o quarto é o Morbidelli, que acabei de bater nele à força toda. Portanto. É a sorte do Peco.
Mas temos o Di Giannantonio que tem recuperado largamente e é um gajo mais consistente. Vamos ver. Sim. Mas ainda assim, não sei. E ele estava lesionado, Miguel. Olha, vê ele desde que está melhor se não tem feito um crescendo. Ele se conseguir. E também é outro gajo que faz segundas metades da época melhores. Sim, mas ainda assim o Peco está mal em relação aos que estão à sua frente. Mas aos que tem atrás, se ele conseguir na mesma manter esta senda de pódios e tudo mais, o Fábio Di Giannantonio... A questão é se ele vai manter os pódios. Sim, mas eu acho que ainda assim o Fábio Di Giannantonio não vai manter sempre esta senda também positiva, ou seja, vai andando ali entre os 5 primeiros, os 10 primeiros, não vai ser assim... acho que não... E não sei até que ponto... E não achas que o psicológico do Peco, entretanto, pode, que nem um castelo de cartas, desmoronar tudo? Sim, mas acho que ainda assim não vai ser suficiente, porque ele vai ter que fazer na mesma as corridas até ao fim. Portanto, fazendo-las, acho que não vai perder pelo menos o essa atenção. Eu gosto do Peco, eu já disse aqui. Eu podia fazer parte do fã-clube do Peco Bagnaia, só que ele agora está um banana, que me apetece bater-lhe todas as semanas. Mas é o que é. O clube do Peco Banana. Podes criar aí o... Vamos abrir. Vai VFF1. Ora bem, Miguel. E tu? O teu negativo? O meu ponto negativo, apesar de eu adorar o público italiano e ser um fã de Itália no geral, e também não escondo as minhas cores, vocês sabem, mas ainda assim acho que não foi muito correto a reação do público italiano ao Marco Marques no sábado. Vimos o David Tardosi aos berros para a bancada. Que bem que teve Tardosi. É verdade. Ele a pôr o símbolo da Ducati e dizer ele veste vermelho. Sim, sim. Mas ainda assim, acho que não... Porque vamos pôr as coisas que, por mais que nós tenhamos um piloto favorito, por mais que a gente... há pilotos que nos fazem agarrar a isto, agarrar ao desporto e ver as corridas. Ou seja, qualquer um de nós, seja fã de Valentino Rossi, seja fã de Casey Stoner, seja fã de Jorge Lorenzo, sei lá, seja até fã de Randy Mamola, sei lá, vamos voltar lá. De quem for, não interessa. Quem for, todos nós temos um piloto que nós sentamos e dizemos assim: apresenta-me aí o que tu sabes. Porque, ou seja, Marco Marques é um desses pilotos, é um piloto que nos faz ver as corridas, que nos faz ficar agarrados à televisão. Faz-nos viver o MotoGP. Sim, ou seja, se nós não tivéssemos pilotos como o Marco Marques pelos quais ver este desporto, se calhar era um desporto completamente normal, completamente... E acho que ainda assim o que lá vai, as coisas têm que ficar lá para trás. Ainda por cima hoje o Marco Marques compete numa equipa italiana, na melhor equipa italiana. Está a levar aquela equipa italiana. Exatamente. Ou seja, as coisas têm... Não é? Acho que não podemos confundir um bocado as coisas. Acho que o Marco disse que estava habituado. Acredito que sim, não é? Porque... Eu gostei do que o Tardosi disse e também gostei da forma como o Marco abordou a situação. Acho que acho que também o Marco está um piloto. O Marco Marques está um homem, ele já percebeu e já compreendeu, é tudo ok. Agora, acho que é isso. Não passa a lixar, desde que tenha moto para ganhar. Porque a verdade, muitas daquelas pessoas que lá estavam são fãs do MotoGP, são fãs do desporto e por mais que tenham essa coisa de assobiar, de insultar, por dentro eles sabem que o Marco é um piloto muito bom e é um piloto que lhes faz ver as corridas também, porque também se não houvesse Marco Marques e não houvesse todos esses pilotos, as coisas não... Era diferente o campeonato. Portanto, acho que foi um ponto negativo para mim no fim de semana e gostei muito do que disse o Tardosi e acho que... Mas as coisas são assim mesmo. Não, mas eu nunca pensei ver o Tardosi assim. Fiquei... Eu já gostava do senhor, ainda gostei mais. E fiquei agradavelmente surpreendida com a forma que
como ele foi e falou e mostrou. E depois também acho que o Mark foi extremamente ponderado no que disse e disse, aquilo não foi só para mim, foi para todos os pilotos Ducati, porque acima de tudo nós defendemos as cores da Ducati. E sim, aqui a Ducati neste momento tem um piloto italiano, mas o Peico pode sair e acabou eles com ser piloto italiano e a Ducati continua, porque a Ducati é que é a marca. Quem vê, não é? Eles foram todos à bancada Ducati. Porque o Peico não tem propriamente... O Peico não tem propriamente... tudo bem, é o italiano, mas o Peico tem aquilo que está na Ducati, porque o Peico se não estivesse na Ducati, esquece, não tinha. Porque o Peico não é o Valentino. Sim. Nem tem o carisma do Valentino, nem nada parecido. Não é verdade, porque o Valentino... Já estamos aí por outros assuntos, pá. O Valentino tem tudo. Não é isso. Sim, para não mim, é isso. Não é nesse aspecto. Eu nem estou a falar disso, eu estou a falar de enquanto personagem. O MotoGP sempre precisou de personagens para alimentar, como a Fórmula 1 precisou de personagens. E houve a era Valentino Rossi, que coincidiu com a era Marc Marquez. E agora separaram-se. E neste momento a história maior que tens é o Marc Marquez e não tens ninguém que vá, talvez o Pedro Acosta eventualmente possa vir. Mas o Peico não tem esse carisma nem gosta. O Peico é um gajo que por ele chegava, corria e vinha-se embora. O Marc não. E portanto... eventualmente os tifosi vão conseguir perceber isto. Não sei quando, mas eventualmente vão perceber. Acho que ainda não vai ser em Assen, pois não? Não. Próximo fim de semana, estamos quase a ficar sem tempo. Eu vou-me calar. Digam vocês da vossa justiça. O que é que acham que vem aí para a Assen? Se chover, pode vir uma coisa mais imprevisível do que se não chover. E eu estou aqui a olhar para o radar meteorológico. Para domingo pode eventualmente chover. Não sei se para a hora da corrida ou não. Mas seria bom. Uma corrida à chuva é uma coisa que acontece raramente durante uma época de MotoGP. E aquela que já tivemos este ano foi também das melhores. E portanto, se isso acontecer, perfeito. Se não acontecer... Será que vamos ver Miguel Oliveira a conseguir brilhar mais um bocadinho? A chuva pode ajudá-lo. Vai ser tem que ser um conjunto de fatores muito próprios, muito... Vamos esperar que chova, não é? É isso, eu estou a falar da chuva para o Miguel. Não, mas vamos primeiro se calhar pensar na corrida a seco. Certo. Sim, a corrida a seco. Ganha uma Ducati, provavelmente a do Marc Marquez. E... Novos fora ganham uma Ducati, percebes? Sim. Sim, e de resto vamos ver se a Yamaha e a Honda conseguem voltar a ser competitivas como não foram em Mugello. Se a Aprilia e a KTM, conseguem manter o nível e se há alguém que se consegue aproximar da Ducati na luta pela frente. E vamos ver se temos a parte 2 ou 3 ou 1000 da história Aleixo com o Franco Morbidelli, porque esta semana quem está na Honda é o Aleixo. Certo. E das últimas vezes que eles se encontraram em pista não foi nada amigável e ainda fizeram aquilo durante a semana. Miguel, queres deixar alguma coisa sobre a Assen? Queres dar esse fim de semana? Sim, que seja uma boa corrida. Sim, que seja uma boa corrida, mas que em seco, obviamente que vão possivelmente andar todos atrás do Marc Marquez. Se chover, vamos ver. A chuva aqui pode nos abrir algumas coisas e normalmente a Assen costuma... a temperatura já não me lembro como é que foram nos últimos anos. Então, foi uma corrida engraçada. Chovendo vai ser um 2 da Pramac. É assim, dupla para chuva é Pramac. Isso é um ponto. Agora vamos ver. Pronto. E a deixarmos aqui este desejo de chuva, vamos despedir. Quem nos está a ver aí em casa, muito obrigada por nos acompanharem. A quem nos assistam na Bola TV, muito obrigada. Para a semana a mais. Aos nossos patronos, muito obrigada. Sigam-nos nas redes sociais. Venham falar connosco nos grupos do WhatsApp. Eu juro que nós somos todas boas pessoas. Quer o pessoal das motas, quer o dos carros, quer os do basquete, quer os do wrestling. É tudo grupos que gostam muito do desporto e feitos de fãs para fãs.